Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Eder, esse é o canal Futebol. Vamos falar um pouquinho aí do Mundial, né? O Mundial é o que mais vem pegando aí os brasileiros, torcedores palmeirense, flamenguista, o Botafogo, torcedores do Fluminense e os rivais também, né? Que torce contra. Cara, o campeonato, bem dizer, tá parado, vai ter jogo aí do Corinthians, do Grêmio aí, alguns times aí vão jogar nessa semana, acredito que seja na quinta-feira, mas a expectativa grande aí é o Super Mundial que começa no sábado, né? E no domingo o Palmeiras já enfrenta o Porto às 7 horas da noite. E Palmeiras é um dos times mais bem administrados aqui no Brasil. Vai com força máxima aí para tentar ir buscar, quem sabe aí, esse título, que eu acredito que seja muito difícil. Isso daqui eu tô falando como torcedor, mas não custa sonhar, né, cara? Que o Palmeiras já se provou e prova, principalmente aqui no nosso continente aí, é um time a ser seguido, principalmente pelos rivais aí do Palmeiras que vem passando por um momento difícil, mas é o seguinte, cara, acredito que o Palmeiras vai jogar esse campeonato, vai, pô, no começo ali na fase de grupo, acredito que o Palmeiras passa, tem o Porto, tem aí o time lá do Messi lá, tem o tal do Alial lá, o Alial lá. Cara, eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra, pelo menos, não fazer tão feio, né, cara? O Palmeiras tem um time bom, um time bem treinado pelo Abel. Acredito que o Palmeiras, acredito que dá até pra passar até em primeiro, mas o problema vem na fase seguinte, né, onde pode pegar ou Paris Saint-Germain, se eu não me engano, e o Atlético de Madrid. Eu acredito que o Botafogo que tá na chave deles não vai passar, e nem o time também que tá ali junto com eles, que eu não me recordo o nome agora. Mas é o seguinte, Palmeiras começou os treinos de ontem, né? A grande preocupação aí era a questão do Paulinho e do Rios, né? Que parece que nos últimos dias aí teve um problema, tava a dúvida, mas pelas últimas notícias que vem falando aí dos programas esportivos, até eu li uma matéria a respeito disso, que tá tudo certo, o jogador tá à total disposição de Abel Ferreira, e eu acredito muito aí que com o time certinho, bonitinho, o Palmeiras aí vai fazer um campeonato muito bom, cara, que ganhar títulos, cara, eu duvido muito, vir com essa taça aí do Super Mundial, mas eu acredito que vai fazer uma campanha legal, vai chegar até onde que der para chegar e todo mundo vai sair satisfeito, né? Porque o palmeirense pode ser o mais fanático, o mais supersticioso, né, que se diz assim, sabe que é muito difícil, não só o Palmeiras, como o Flamengo, Fluminense, Botafogo, trazer esse título aí pro Brasil, né? E vamos ver aí as últimas notícias aí que a galera estão falando aí. O Leandro Walkian tá lá nos Estados Unidos. Tem notícias aí do Palmeiras, né, que vai enfrentar o Porto. E também na própria ali. Na própria resenha deles ali, com os companheiros ali esportivos, ele fala muito aí sobre como que tá o ambiente lá nos Estados Unidos, e parece que tá bem parado, viu? Bem parado. Parece que os americanos lá não compraram muita ideia desse super mundial aí. Diz que a cidade lá onde que ele tá, próximo lá ao estádio onde que o Palmeiras vai jogar, tá muito parada, né? Cara, é complicado. Eu acredito, assim, na minha humilde opinião, é um grande campeonato, mas, cara, nos Estados Unidos, um país, né, que não tem tanto prestígio, assim, pro futebol, o forte deles lá é futebol americano, basquete e diversos esportes, eles não dão tanta importância para o Mundial, mas claro que uns ou outros ali acompanha, tal, assiste. Os principais torcedores são torcedores mesmo, tem bastante torcedores lá brasileiros, tanto o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, né? E até mesmo o Fluminense, torcedores locais e os torcedores que, que foram, né, viajaram, compraram ingresso, e se diga de passagem, ingresso bem caro, né? Eu não sei como que funciona, como que eles planejaram isso daí. Eu acho que, cara, os caras não têm noção, eu acredito, da situação do Brasil pro povo brasileiro chegar lá pagar em dólar, cara, um ingresso. Já é um absurdo o ingresso aqui no Brasil pra você comprar, assistir um Palmeiras, pô, você paga aqui uns R$ 200, imagine lá pra você assistir um Mundial, né? Como que deve estar doendo no bolso do brasileiro. Isso daí é pra quem tem, né, cara? É pessoa igual, cara, é pessoa igual. Eu e muitos aí demais aí que
Male aí tem um salário mínimo, cara, é uma coisa absurda. Eu mesmo, vou ser sincero pra você, meu sonho é assistir um joguinho sequer do Palmeiras no Allianz Parque. E nem isso eu tive a oportunidade de ir. Mas não deixo de ser torcedor e de amar meu clube, independente de qualquer forma, né? Cara, já são 6 minutos e 42 aí de vídeo. Vamos rodar o vídeo aqui, pra ver o react. Aí a gente vai se falando aí durante aí ao canal aí, tá bom? Desde já eu peço aí pra vocês dar uma moral, se inscrever no canal aí Futebol, React Programação Esportiva, tá? E tamo aí, cara. Vamos que vamos torcer aí pro Palmeiras, vamos acompanhar as últimas notícias que tá bombando aí no mercado. Preciso de vocês aí, dessa moral, compartilha, comenta. Tamo junto, velho. Vamos que vamos. Vamos ver esse, esse jornalista esportivo aí, tão renomeado aí no mundo esportivo aí, que é o. Esqueci o nome dele. Leandro Boquinha. Vamos lá, vamos lá. A terra do tio Sam aí, tá tudo certo? Como é que foi a viagem? Como é que tá o ambiente aí pré-estreia do Palmeiras? Cara, tudo certo, graças a Deus a gente fez uma boa viagem, já com muitos torcedores do Palmeiras, alguns torcedores do Fluminense e um do Botafogo. Não teve ninguém no meu voo de torcedor do Flamengo. Tinham um do Botafogo, 3 do Fluminense, e eu vim com uns 15, 20 palmeirenses no voo também. Nosso grande Sergião também, Sergião Sepp, que faz ações maravilhosas aí com o pessoal, né? Ele tem um lado humano muito legal também, veio no voo com a gente. Então foi muito legal, assim, já poder viver esse clima. Ontem eu estava no MetLife, né, ontem estava chovendo, cara, uma chuva, um frio aqui. Hoje, graças a Deus, o sol aparece. Eu tô bem perto do estádio, o estádio tá ali do outro lado, só que como tem muita árvore aqui, eu não consigo fazer uma imagem legal. E, assim, ainda o estádio tá tendo alguns reparos ainda, né? Não tá totalmente tudo pronto, muitos tapumes em volta do estádio. Tivemos um problema ontem com a credencial, caiu o sistema aqui, tá vendo? O sistema em qualquer lugar, ele é assim, não confie no sistema, pronto. Aí ficamos lá esperando quase uma hora para pegar a credencial. Então, ainda eles estão respirando, mas, né, de uma forma, talvez sábado, né? E o primeiro jogo aqui, né, em Nova Jersey é somente no domingo, que é o jogo do Palmeiras. A estreia acontece em Miami, né, no jogo do próprio grupo do Palmeiras, né, o Al-Ahly contra o Inter Miami. E acho que mais para o final dessa semana, começando, né, a proximidade do evento, né, certamente a gente vai ter uma procura maior e, consequentemente, mais gente chegando, mais palmeirenses estão, né, a galera tá tudo prevista para chegar também entre sexta e sábado. Eu tenho muitos amigos que vão chegar nessas datas, então tem muita coisa para acontecer ainda, mas claro, a gente vai trazendo os bastidores e mais do que qualquer coisa, né, Fi e Brunão, uma expectativa muito grande para esse jogo, para essa estreia. O Palmeiras se prepara lá em Greensboro, o nosso Gustavo Soler está por lá, né, acompanhando de perto as atividades do Palmeiras e tá rolando o treino agora, inclusive. Aliás, daqui a pouco, né? Vai começar o treino. Ah, não, 9h30. Eu tô um pouco perdido. Aí são 9h47, né? Aqui são 8h47. 8h47. É 9h30 daí. É 9h30 daqui, né? Então o treino daqui a pouco começa, 10h30 para vocês aí. E a gente vai trazer mais detalhes. Tivemos ontem a participação dos jogadores das seleções envolvidas. O Rios, para quem não ia jogar, até que jogou e brigou também, né? Discutiu com os caras da Argentina. Para quem tava sendo dúvida, até que ele se comportou bem no jogo de ontem. É verdade, também, né? Ontem o menino Enzo Fernandes quase nos provoca um assassinato em campo, né? Exato. Incrível, né? O que bom jogador, mas quando quer pegar uma canelinha também sabe, né? Uma canelinha, uma cabeça, como ele pegou ontem, né? Impressionante. Isso. Foi com a trava na cabeça do ser humano lá. O cara ficou com a marca na cabeça. Vou emendar mais uma pro Boldak aqui rapidinho, mas, Boldak, tava vendo, cara, aí não lembro, uma matéria em algum canal, não aberto mesmo, sobre o clima e usando justamente esse estádio da estreia do Palmeiras para ter um parâmetro, assim, falando que é o MetLife Stadium, não é? Isso, MetLife. Então, muita gente falando que ia ter show aí recentemente, ou que teve show recentemente, e que, assim, não se via nas proximidades uma empolgação ou sequer, às vezes, um conhecimento de que ia ter um jogo de Copa do Mundo de clubes ali. Tudo bem que é uma competição nova e, assim, a gente sabe que é um país que tem tido mais a prática do futebol recentemente, né? A gente tem aí, o Messi jogando
nos Estados Unidos, é um esporte que vem crescendo aí, mas não é. Isso a gente fala com uma certa tranquilidade. Não é o principal esporte daí, né? Como o futebol é no Brasil, por exemplo, né? Talvez a NBA, um futebol americano, seja o futebol, né, dos brasileiros aí. Isso faz diferença, Boldak, você acha, no clima geral da coisa, ou pro palmeirense que vai para aí, tanto faz, vai fazer a festa? Eu acho assim, eu acho que a expectativa ela divide muito em relação aos clubes, né? Eu acho que os europeus têm menos expectativas, os sul-americanos têm mais, os africanos têm mais, os asiáticos. Então, assim, todo mundo fora da Europa vai encarar o campeonato da forma que tem que ser. E acho que até alguns europeus também vão fazer isso. Os principais, eles vão chegar com seus principais jogadores e tal, mas não darão talvez a devida atenção, como não davam também lá na Copa Intercontinental, como também não davam nesse outro torneio que tem todo final de ano. A questão toda, Bruno, é que, mano, não tem nada assim, não tem uma placa Copa do Mundo de clube, não tem nada. E aqui, a gente tá numa região, o estádio fica numa região onde tem só ele. Não é que nem o Allianz Parque, que é um reduto, um bairro residencial. Morumbi é um bairro residencial. Taquera também fica um pouco mais isolado, tal, mas você tá andando aqui na avenida, você vê um gigantão estádio, um estacionamento absurdamente grande, e não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização em relação a nada do evento, não tem aquelas placas que naquelas faixas que descem, vem aí a Copa do Mundo de Clubes. Não tem no aeroporto, né? No aeroporto de Nova York tem bastante coisa, mas o estádio ele é usado muito para jogos do futebol americano, né? O New York Jets e o Giants, né, que são os times aqui de Nova York, eles utilizam esse estádio, né? Então, assim, eu imagino que eles vão ter um problema grande, né? Eles já estão tendo um problema grande com relação à comercialização dos ingressos. Obviamente, o estádio para 85 mil pessoas não vai estar lotado, não tem como você lotar com o dólar do jeito que está para brasileiros, né? Não vai, né? Não vamos achar que vai ter 50 mil pessoas. Eu imagino que vai ter um público de 20 a 25 mil pessoas, talvez sendo bastante otimista. Eles estão baixando o preço dos ingressos, né? Então quem comprou, até falei isso aí na semana passada, quem comprou ingresso antes, eles estão, fica de olho no e-mail ainda, porque eles podem ressarcir, né? Acho que foi o Solé que também trouxe esse detalhe. Então eles estão para ressarcir, e eu acho que no fim das contas, com a proximidade do evento e a procura de ingressos ainda baixa em relação ao que a capacidade do estádio permite, eu acho que eles vão acabar botando gente para dentro de alguma forma, né? Então eu imagino que muita gente que mora na região, né, de palmeirenses, eles virão também, então acho que vai ter um público grande também que mora aqui, não só aqui, mas Boston, que é perto, Filadélfia, enfim, aqui na região nordeste dos Estados Unidos. Eu espero realmente que a FIFA faça alguma coisa para não deixar aqueles, né, lotado não vai estar, mas pelo menos com uma imagem legal de uma torcida, porque encher o estádio com 85 mil pessoas nos Estados Unidos, tendo que pagar 6 conto o dólar, Bruno, pô, é difícil, né, cara? Então, aí que tá. Foi justamente nesse sentido que eu fiz a pergunta também, Boldak, porque é um apelo que não é natural, né, pros Estados Unidos. Você falou aí, né, é um estádio que comporta os times de futebol americano. E aí, 85 mil pessoas para ingressos em dólar para torcedores dos Estados Unidos, deve ser mole de encher, né? Mas assim, aí você joga uma Copa do Mundo de Clubes. A gente, o brasileiro, acho que vier no futebol, né? Por exemplo, uma Copa de 2014. Se você pega talvez o pior jogo de todos, não lotou, mas encheu. Não tinha jogo vazio. Porque o brasileiro ia ver jogo. E ainda assim era caro, né? Era um ingresso caro. Mas é outro apelo, né? Outra parada, outra realidade que a gente tá vendo. Você colocou um baita rodízio disso. Ó o busão escolar amarelinho lá, aqueles busão que a gente vê nos filmes, não sei se vocês conseguem ver. Cadê? Ontem parado lá atrás. Tá parado no farol ali. Ontem quase bateu aqui na entrada do hotel lá. Passando, que bonitinho aí, ó. Ah, que coisa mais gracinha. Isso pelo menos aqui é engraçado, cara. Os que tem de barbeiro dirigindo aqui, meu amigo, você não tá ligado. Mas enfim, isso é só uma peculiaridade. Os caras são muito ruins de braço aqui, velho. Uma pequena crítica, né, Boa? Uma pequena crítica, grande talvez, não só pequena, mas os caras são muito ruins de volante aqui, meu. O cara muda de faixa sem dar certo, o cara acha que é dono da rua.
Ontem um quase causou 2 acidentes. Ele veio para a faixa da direita, tinha um carro vindo. Aí, opa, desculpa, foi para lá, tinha um carro vindo. Quase foi um caos, assim, uma loucura, uma loucura. Mas enfim, só um parênteses aí. Que beleza.